Ontem, o Senado derrubou a medida provisória que promoveria uma mini-reforma trabalhista no país. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni. Mais uma vez, ministro, bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. Como vai? Bom dia a todos, né? É uma satisfação participar. E eu tenho uma contrariedade, né, com esse mini-reforma trabalhista. Nunca foi isso. Na verdade, todos os programas, né, com exceção do BEM, que é a reedição de um programa feito no ano passado, que somados 2 anos protegeu em torno de 14 milhões de empregos com carteira assinada. Nós tínhamos lá um Priori, que é um programa de oportunidade de empregos para jovens entre 18 e 29 anos. Também foi incluído pessoas com mais de 50 anos, que têm uma dificuldade depois que perdem a carteira assinada de serem reinseridos no mercado de trabalho. E, por fim, nós tínhamos também lá o BIP, que era o bônus de incentivo à produtividade e o bônus de incentivo à qualificação, que era uma forma de gerar ocupabilidade para 7,8 milhões de jovens no Brasil, que são os nenéns, que nem trabalham nem estudam. E também se somava um esforço para as prefeituras, através do Serviço Social Voluntário, como porta de entrada no mercado de trabalho para esses 26 milhões de invisíveis que tem no Brasil. Sim. Ministro, antes de passar para os comentaristas, o governo vai enviar uma nova MP ao Congresso? Bom, nós estamos fazendo, desde ontem, nós estamos debruçados sobre isso. Nós deveremos ter uma posição no início da próxima semana, se vai ser um projeto de lei, se vai ser uma MP, porque nós também temos que buscar fundos, né, no orçamento para fazer a sustentação desses programas. Mas que nós vamos voltar, porque nós temos o seguinte: o Brasil gerou de janeiro até julho 1.800.000 empregos de carteira assinada, né? Uma das maiores gerações da última década. Nós temos uma expectativa, uma esperança de que até o final do ano a gente chegue perto de 2,5 milhões de empregos gerados, o que seria uma marca extraordinária para o país. A própria PNAD mostrou ainda nesta semana que a ocupação aumenta no Brasil, né? Isso é o famoso reflexo daquele fecha tudo, a economia vê depois. Bom, tem milhões de pessoas que precisam de uma oportunidade do Brasil e os programas eram focados exatamente neste alvo, né? Ou seja, abrir uma porta, que lamentavelmente o Senado Federal fechou. Ministro, agora a pergunta de José Carlos Bernardi. Bom dia, ministro, meu conterrâneo. Prazer tê-lo aqui no Jornal da Manhã. Ministro, parece-me que essa decisão aí, ou essa votação da chamada mini-reforma, seria uma bola nas costas contra o brasileiro, principalmente o jovem que busca emprego. E nesse momento de pandemia, porque outra coisa, parece que a pandemia acabou, seria isso? Agora, é possível se reverter isso com uma nova medida provisória ou o governo já tem um plano B diante dessa situação? Bom, nós temos que lembrar um fato que é muito importante, né? Nós temos, dependendo do número que se queira usar, né? Porque todos são projeções, 12, 13 ou 14 milhões de pessoas que estão desempregadas no Brasil hoje. Essas pessoas estão precarizadas. Então, nós estamos falando do quê? Nós estamos falando de abrir uma porta, pessoas que, na sua ampla maioria, não têm qualificação alguma. Então, a ideia qual era? Dar a oportunidade de que, por um turno do dia, essa pessoa pudesse ter uma ocupação, seja numa empresa privada ou fosse no setor público, através das prefeituras. Ela obrigatoriamente, a cada semestre, ela teria que fazer uma formação. Essa qualificação, inclusive, já havia, né, e há um entendimento com o Sistema S, né, com o SEBRAE, com o SESI, com o SENAI, com o SENAR, para que essa qualificação fosse dada gratuitamente por esse sistema. Esses jovens, durante o primeiro ano de vigência da contratação, eles teriam 2 capacitações. Se eles renovassem por mais um ano, eles teriam a possibilidade de chegar à 4ª capacitação. Então, uma pessoa que entra no programa e vai se capacitando ao longo do tempo, quando ela sai do programa, ela tem muito mais condições de poder melhorar a renda da sua família pelas capacitações que recebeu ou de buscar uma colocação que possa melhorar o seu ganho. Então, era isso, na verdade,
Isso tudo está dentro de uma lógica que nós temos com o novo programa social que vai vir aí, que é o Auxílio Brasil, que é abrir uma ampla rampa de acesso dos mais vulneráveis ao mercado de trabalho. Lembrando que no ano passado nós encontramos 26 milhões de invisíveis no auxílio emergencial, que são pessoas que nunca foram encontradas por nenhum governo no passado. A sistemática que nós usamos de usar um aplicativo de celular permitiu essa identificação. Essas pessoas hoje estão cadastradas, elas estão lá no cadastro único, a gente sabe o CEP, composição familiar, atividade econômica e o melhor de tudo, elas estão todas bancarizadas. Então, o governo se debruça, o Ministério, as nossas equipes, nós vamos apresentar dentro de uma semana um caminho para que essas pessoas possam, sim, ser inseridas num sistema de oportunidades de qualificação. Ministro, agora a pergunta é de Amanda Klein. Bom dia, ministro. Um prazer conversar com o senhor novamente. Ministro, eu gostaria de explorar um outro aspecto dessa rejeição do MP trabalhista e aí aproveitar a sua experiência à frente da Casa Civil, à frente da articulação política do governo, né? Porque por trás dessa desaprovação, a gente viu que teve senador do PP votando contra, a maioria dos votos do PL contra a MP da reforma trabalhista ou mini-reforma trabalhista, quer dizer, são aliados do governo. O Ciro Nogueira foi para a Casa Civil justamente com essa missão de reverter esse ambiente mais negativo do governo Bolsonaro no Senado. Como é que o senhor vê essa desarticulação do governo no Senado? Que repercussões isso pode ter no futuro e como trabalhar para reverter isso? Bom, primeiro, o que nós assistimos, lamentavelmente, naquele dia, foi, primeiro, a não compreensão, né? Por quê? O congressista, eles têm uma capacidade de análise, de entendimento que, da média, é comum a todos, né? Tirando, claro, a sua coloração ideológica. Na Câmara, nós obtivemos 304 votos. Mais 4 votos, se poderia mudar a Constituição. Então, para ver como foi compreendido o que estava se tratando ali. Essa própria nomenclatura, Amanda, que tu acabou de usar, que foi inserida por partidos de oposição, de que é uma mini-reforma trabalhista, nunca foi isso. Até porque no acordo que foi feito para o Senado Federal, tudo aquilo que flexibilizava coisas na CLT, como, por exemplo, um pedido de atualização da legislação para cuidar dos mineiros, que a legislação atual ela fez com que o Brasil perdesse espaço para as mineradoras australianas, ou seja, o Brasil deixou de produzir, de ganhar mais recursos por conta de uma legislação que cria dificuldades para o processo de mineração. Tinha uma outra que garantia a empregabilidade de pessoas, fazia uma flexibilização para garantir a empregabilidade de pessoas portadoras de deficiência. Quer dizer, não se trata, se estava tentando solucionar problemas pontuais, não tinha nenhuma mini-reforma trabalhista. Isso era para causar um discurso, uma narrativa nova, como essa que tem corrupção no Ministério da Saúde. Não tem corrupção coisa alguma. Isso é uma grande mentira, contada pelas pessoas que estão lá fabricando narrativa na CPI do circo, né? Então, é importante a gente lembrar que o que nós estamos tentando era exatamente buscar abrir uma porta para milhões e milhões de pessoas. E o que ocorre? Há, neste momento, uma certa disputa entre o Senado Federal e a Câmara dos Deputados. E um dos temores que me foi trazido por vários senadores, vários líderes, não, nós vamos aprovar aqui com os reparos que nós fizemos no Senado e a Câmara não vai honrar esse compromisso e vai repor tudo aquilo que nós não queremos. Nós não queremos nenhuma referência em relação à CLT. E todos nós nos apalavreamos, todos, inclusive o presidente da Câmara, de que não haveria nada disso, o próprio relator, mas aí por conta deste, vamos dizer assim, desse conflito que nesse momento existe de maneira surda dentro do Congresso entre a Câmara e o Senado, né? A nossa votação acabou sendo insuficiente. É muito mais por um episódio, e eu até pedi a alguns líderes do Senado que, já que tem que ter algum confronto com a Câmara dos Deputados, que seja feito num outro projeto, não naquele que, na verdade, era abrir portas para milhões e milhões de pessoas, Amanda. Então, eu acho que foi muito mais um problema de incompreensão, uma crise momentânea e episódica, que vai passar. Daqui 10 ou 15 dias, eles vão se realinhar, eles vão se reequilibrar e vai tudo ficar bem. Nós tivemos a tristeza de que a decisão de mandar esse recado
foi através de uma medida provisória que era tão importante. Ministro, mudando de assunto um pouquinho, qual a expectativa do senhor para as manifestações marcadas para terça-feira que vem? O senhor pretende participar do 7 de setembro, de qual forma? E também como o senhor vê a possibilidade de ter atos de violência, pessoas que pedem o fechamento do Supremo ou o impeachment de alguns ministros da Corte? Bom, primeiro, eu tenho certeza que desde 2018, eu estou ao lado do presidente nesse projeto desde maio de 2017, eu nunca vi nas milhões e milhões de pessoas que eu assisti indo ao encontro dele, uma lata de lixo virada. Eu nunca vi um carro riscado. Eu nunca vi uma vidraça quebrada. Eu só vi famílias, crianças no colo, verde e amarelo e a esperança renascendo no Brasil. Vai ser uma manifestação absolutamente pacífica, absolutamente ordeira, como sempre foram. Quem é que quebra coisa, queima pneu e quebra loja de vidraça de banco, vidraça de loja, quem é que vira carro e quem é que queima lixeira no Brasil? É aquela turma que usa vermelho, que não anda com a bandeira do Brasil, que não ama o nosso país, que, na verdade, eu até posso compreender psicologicamente ou psiquiatricamente o envolvimento dessas pessoas com uma ideologia que retira a liberdade. O que milhões e milhões de pessoas vão às ruas no Brasil no dia 7 é, primeiro, para reafirmar que a nossa bandeira é verde e amarela. Segundo, é para reafirmar que a nossa liberdade é importantíssima. E terceiro, nós temos um presidente que, apesar da forma como ele vem sendo agredido de maneira sem nenhum limite, nenhum pudor, por uma parte importante da imprensa brasileira, ele nunca saiu fora das quatro linhas. Quem é que rompeu os limites constitucionais? Foi o presidente? É claro que não. Quem é que tenta silenciar vozes? Quem é que inventou crime de opinião no Brasil? Foi o presidente? Não. Então, na verdade, as pessoas vão para defender sua liberdade. Elas vão para defender o país que elas acreditam. E nunca houve espaço e não há espaço nos apoiadores do presidente. Amanhã mesmo vai ter amanhã não, sábado, né? É sábado. Amanhã vai haver, muito provavelmente, uma motociata gigantesca em Pernambuco. Não vai ter uma latinha de lixo virada. Ao contrário, não tem lixo no chão, as pessoas não agridem ninguém, elas apenas expressam a sua confiança, a sua esperança e o seu amor no Brasil. É isso que nós vamos ter no dia 7. Uma belíssima manifestação de amor ao Brasil. Ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni. Obrigado, ministro, mais uma vez por atender a Jovem Pan. Até a próxima. Muito obrigado e parabéns pelo belíssimo trabalho que a Jovem Pan faz.